Professora da. Obrigada. Meu nome é Flávia Gomes, eu sou professora na instituição na Universidade da Amazônia e hoje eu estou aqui no painel Direito Transnacional do Meio Ambiente como moderadora e nós temos um pedido de apresentação em excepcionalidade do professor Rui Miguel Zeferino com a palestra A Opção Inadiável pela Reforma do Sistema Fiscal Português, Simplificação e Justiça Tributária. Cada apresentador terá o tempo de 10 minutos para a sua exposição e eu informo que quando faltar 2 minutos, eu vou colocar no chat para que o expositor ele tenha essa ciência que o seu tempo ele está terminando. O professor Rui Miguel ele está disponível? Está na sala já? Sim, estou aqui. Tudo Ora bem, bem, professor? Seja muito bem-vindo, prazer em falar com o senhor. Professor, a partir de agora, o senhor tem 10 minutos para a sua exposição. Nós agradecemos a sua participação, o senhor fica à vontade. muito bem. Portanto, que desde já queria agradecer aqui a possibilidade excepcional que me foi dada aqui de fazer a apresentação aqui fora do painel habitual e, portanto, agradecer à minha ilustre colega presidente da mesa. Portanto, também queria cumprimentar todos os participantes deste congresso, todos os colegas, alguns deles também amigos. E, portanto, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, eu gostaria, portanto, de trazer a este congresso uma temática que me parece a mim absolutamente central no debate jurídico e também, de certa forma, do debate económico contemporâneo, que é a necessidade de uma profunda reforma do sistema fiscal. A minha comunicação é dedicada essencialmente ao sistema fiscal português, mas as considerações que eu aqui vou fazer são absolutamente transversais a outros espaços territoriais, inclusive no Brasil, que passa agora por uma importante reforma tributária portanto, parece-me a mim que estas considerações que eu aqui trago são bastante pertinentes. A ideia que eu aqui quero trazer é uma ideia que, embora simples, não deixa de ser estrutural, e, portanto, os sistemas fiscais, inclusive, em particular o português, tornaram-se excepcionalmente complexos, por outro lado, também onerosos para os contribuintes e, de certa forma, também incompreensíveis para os mesmos. Portanto, colocando aqui em causa, entre outros princípios, o princípio da igualdade fiscal. E, portanto, é por isso que a reforma fiscal deixou de ser uma mera opção política para passar a constituir uma verdadeira necessidade constitucional e económica. E, portanto, é sobre esta base que eu pretendo aqui abordar esta temática. Nós vivemos hoje uma crise da simplicidade fiscal. E, portanto, brincando um bocadinho com a questão, e o assunto é sério, mas não podemos deixar de brincar um bocadinho com a questão, eu comentava, eu pessoalmente sou membro também do Instituto dos Advogados Brasileiros, e eu comentava que não compreendia porque é que o sistema fiscal brasileiro não tinha avançado sobre esse princípio da simplificação. E o professor Adilson, presidente da Comissão do Tributário, dizia: Rui, porque simplificar aquilo que podemos complicar. Portanto, é um bocadinho essa a visão brasileira. E, portanto, é muito esta questão que está aqui em causa. Portanto, nós temos uma crise relativamente ao princípio da simplificação. E tal que no caso português nós após a Revolução de 1974 foi produzido um documento que se intitulava As Grandes Opções. Eram reformas estruturais que o país, à época, precisava de enfrentar, e eu utilizo essa mesma expressão, opções inadiáveis, para o contexto atual, nomeadamente para a questão da reforma do sistema fiscal, em particular o sistema fiscal português, mas genericamente dos sistemas fiscais
de grande parte dos países desenvolvidos. Portanto, o problema central do modelo atual reside efetivamente na sua complexidade. Portanto, temos hoje um sistema fiscal assente numa grande multiplicidade de impostos, regimes especiais, um conjunto bastante alargado de benefícios fiscais, exceções, deduções, cláusulas anti-abuso, regimes transitórios e normas um pouco dispersas por inúmeros diplomas legais. Bem, qual é o resultado deste cenário? É fácil de detectar. Portanto, nós temos aquilo que podemos designar como o contribuinte médio que não compreende a lei fiscal, este é o primeiro problema. Temos depois elevados custos de cumprimento, ou seja, o contribuinte para cumprir todas as suas obrigações fiscais vai ter elevados custos associados. Temos depois ainda outros dois aspectos que podemos mencionar como característicos. Um deles tem a ver com a litigância judicial em matéria tributária, portanto, ela tende a multiplicar-se com a maior complexização do sistema. E a própria autoridade tributária, portanto, a própria administração pública ligada à cobrança de impostos, enfrenta crescentes dificuldades relativamente à aplicação uniforme da lei. E, portanto, é muito comum termos diferentes serviços da administração fiscal a terem interpretações diversas e a promoverem aplicações bastante distintas. Portanto, diria que a simplicidade do sistema fiscal não é apenas uma questão técnica desejável, uma qualidade técnica desejável, ela é um corolário do princípio constitucional da igualdade fiscal. Portanto, na prática, um sistema que seja excessivamente complexo vai favorecer inevitavelmente quem dispõe de melhores meios económicos e, portanto, vai favorecer as classes, digamos assim, mais abastadas, que conseguem obter facilmente melhor aconselhamento jurídico, que terão uma maior capacidade de planeamento fiscal. Pelo contrário, ao invés, penaliza os pequenos contribuintes, trabalhadores independentes ou trabalhadores autónomos e as pequenas empresas. Portanto, a desigualdade não decorre apenas do nível de rendimento, mas também da diferente capacidade para conseguir funcionar dentro da complexidade do sistema. Portanto, é isto a crise do princípio da simplicidade que efetivamente nós enfrentamos. Existe ainda um segundo problema que tem a ver com o facto da complexidade fiscal gerar fraude e evasão fiscal. Ou seja, quanto mais complexo for o sistema fiscal, quanto mais incompreensível ele for, o cumprimento espontâneo das obrigações fiscais vai diminuir. Portanto, o contribuinte deixa de percepcionar o imposto como expressão de solidariedade constitucional e passa a vê-lo como um mecanismo arbitrário, um mecanismo opaco que não consegue compreender. No caso português, só para termos uma ideia, estima-se, na melhor dos cenários, que a chamada economia paralela representa 25%. Há alguns estudos que apontam que poderá atingir e mesmo ultrapassar os 30% do produto interno bruto, e, portanto, este é um facto que, do ponto de vista económico, traz consequências nefastas, neste caso para o Estado português. Por isso, simplificar não significa fragilizar o Estado, significa reforçar, portanto, a legitimidade do sistema tributário, portanto, é uma medida fundamental. Neste meu trabalho e nesta minha comunicação e estudo sobre esta matéria, queria em especial chamar a atenção e convocar aqui a referência a uma proposta alemã, portanto, de um colega alemão da Universidade da Heidelberg, que é Paul Kirchhoff,
o Paulo Kirchhoff apresenta aqui, relativamente ao problema alemão e à reforma fiscal alemã, apresentou uma proposta. Essa proposta que me parece adequada, ela se centrava essencialmente em três pilares fundamentais. Um deles, a simplificação normativa, que já tive aqui a oportunidade de me debruçar um pouco sobre ela. O segundo pilar passa pela redução de benefícios fiscais, para tornar o sistema mais simples, dentro da mesma lógica. E o terceiro ponto passa pela introdução de uma taxa plana. Taxa plana que, nos sistemas anglo-saxónicos, nomeadamente no sistema norte-americano, onde surge, é conhecida como flat tax, que, a nível europeu, nós já encontramos implementada em alguns países, nomeadamente nos países da Europa Central e da Europa de Leste, pertencentes ao espaço da União Europeia. Portanto, este autor alemão vem propor a criação de um código fiscal único. Ou seja, em vez de existir vários códigos para cada imposto, seria criado um código único que abrangeria todo o sistema fiscal. Portanto, a lógica era clara. Um cidadão deve conseguir compreender o sistema fiscal sem depender permanentemente de especialistas. Portanto, esta ideia penso que é particularmente relevante para Portugal e para outros sistemas tributários que, evidentemente, sofram do mesmo problema. No caso português, só a título exemplificativo, nós temos várias leis fiscais que passam por uma lei geral tributária, um código do IRS, um código do IRC, um código do IVA, um estatuto dos benefícios fiscais, mais regimes especiais, mais legislação avulsa, sem esquecer as alterações anuais introduzidas pelo Orçamento de Estado. Portanto, é um sistema fragmentado e frequentemente contraditório. Bem, essa reforma, tal como foi proposta, assentava, portanto, como eu referi, num código fiscal único, dividido em partes ou em livros, segundo este autor, e, portanto, esse modelo incluiria uma primeira parte referente a uma parte mais geral, portanto, princípios, essencialmente. Depois teríamos uma segunda parte relativamente aos impostos sobre o rendimento. Uma terceira parte relativamente ao consumo, ao IVA e à tributação do consumo. Uma parte quarta relativamente aos impostos sobre o património e depois uma parte 5 relativamente aos impostos especiais. No que respeita à primeira parte, ao chamado livro 1, como eu referi, eu concentraria os princípios gerais aplicáveis a todos os impostos, questões como interpretação, integração de lacunas, garantias de contribuintes, limites constitucionais à tributação e também incluiria a chamada proibição do confisco. A proposta alemã tem, nomeadamente relativamente a este aspecto, um aspecto bastante importante, e especialmente importante para Portugal, que é, do ponto de vista constitucional, o Tribunal Constitucional Português, desde há muito, determina que o chamado confisco não é admissível. O problema que aqui se coloca é que a Constituição não determina a partir de que momento ou a partir de que nível de tributação nós temos confisco. A proposta alemã, deste autor alemão, evidentemente vai e estabeleceria um máximo de pressão fiscal sobre o rendimento anual. Portanto, isto garantiria, obviamente, uma maior segurança jurídica para todos os contribuintes. Por outro lado, referir ainda que esta proposta, o seu núcleo fundamental estaria na segunda parte, no chamado livro 2, que trataria da tributação sobre o rendimento. Referir, e este é um aspecto importante, que muitas vezes é apresentado como crítica a este tipo de propostas, é que não se pretende com isto abolir nem a tributação sobre o rendimento, nem se pretende abolir toda a progressividade do imposto sobre o rendimento, nomeadamente sobre o rendimento de pessoas singulares, pessoas físicas.
O objetivo central é aquele que eu já referi atrás: simplificar a incidência tributária e aproximar o tratamento fiscal dos diversos contribuintes. Vejamos o caso português. No caso português, atualmente, relativamente à tributação do rendimento de pessoas físicas, nós temos diferentes categorias de rendimentos. Portanto, rendimentos de trabalho, rendimentos empresariais, rendimentos de capitais, rendimentos perdiais e mais-valias, e ainda distinguimos pessoas singulares e pessoas coletivas. Portanto, cada uma destas categorias de rendimentos tem regras próprias, exceções próprias, benefícios fiscais próprios. Portanto, esta diferenciação, como é óbvio, gera desigualdade prática, nomeadamente para os contribuintes que têm um conhecimento menor do sistema tributário. É por estes motivos que aquilo que se defende e que vem da linha da proposta do autor alemão é, por um lado, uma redução substancial de benefícios fiscais, embora isto não signifique que na prática deixem de haver vantagens fiscais. Porque o modelo que está aqui presente garante uma isenção de tributação até um determinado valor. A partir daí vamos ter tributação. E, portanto, aquilo que se pretende é eliminar o benefício A, B, C e D, portanto, muito dispersos, muito complexos de aplicação. Segundo, defende-se a eliminação de vários regimes especiais, concentrando-se tudo num modelo mais geral, e ainda defende-se, e talvez aí será a pedra de toque, a aplicação de uma taxa uniforme sobre os rendimentos, a chamada taxa plana, ou na linguagem norte-americana e anglo-saxónica, flat tax. No caso português, que o artigo se centra fundamentalmente, prevê-se que hoje em dia a proposta andaria em torno de uma taxa fixa, ou seja, numa taxa plana, na ordem dos 20% a 21%. Hoje o nosso sistema de tributação de taxas tem taxas que variam entre os 14% e os 48%, e, portanto, a ideia aqui seria a fixação de uma taxa na ordem dos 21%. Penso que já deve estar mais ou menos no tempo, vou tentar ser breve. Professor, já Eu passou o tempo, a gente vou poderia ser breve. ficar. Queria só referenciar essencialmente o seguinte, que uma das críticas, nomeadamente do mundo jurídico, é: bem, se eu baixo as taxas vou ter menos arrecadação. A ciência económica explica exatamente o contrário. Não, e esse efeito não é automático, inclusivamente pensa-se que redução de taxas pode aumentar a arrecadação de receita, nomeadamente por o que está fora do sistema deixar de compensar. Deixava aqui apenas umas notas conclusivas, pois se existir interesse poderemos, irá ser disponibilizado o artigo completo. Portanto, a ideia fundamental, a título de conclusão, é esta: é que a simplificação fiscal não é, digamos assim, um luxo académico, como eu costumo dizer, nem é uma mera preferência ideológica. Portanto, é uma exigência de racionalidade constitucional, económica e democrática pelos aspectos referenciados. Portanto, um sistema fiscal excessivamente complexo afasta os cidadãos do sistema tributário, enfraquece a confiança do Estado, aumenta os custos económicos e promove desigualdades práticas. Por isso, as reformas dos sistemas fiscais, inclusive o português, e diria também o brasileiro de certa forma, deve assentar em três eixos: simplificação normativa, redução da fragmentação tributária e construção de um modelo mais transparente e mais compreensível. Portanto, eram estas notas neste tempo muito curto para que eu vos queria deixar. Fico aqui ao dispor para alguma questão Muito, que muito seja obrigada, suscitada. professor. Muito obrigada pela sua exposição. Nós chamamos agora a professora Cláudia Nunes, da Universidade Federal do Amazonas,
com a palestra Direito Constitucional, Litigância Climática e Obrigações Estatais na Era das Alterações Climáticas, Perspectivas do Brasil, da Europa e do Direito Internacional. Professora Cláudia, tem a palavra. Muito obrigada. Essa pesquisa ela é desenvolvida em parceria com 3 grupos de pesquisa, da Universidade Complutense de Madrid, o GIESA, da Universidade Federal do Amazônia, a Amazônia Estratégica, e da Lusofônica, a professora Lígia Carvalho Abreu. Bom, quero começar com uma afirmação que todos conhecem, né? A mudança climática deixou de ser apenas um problema ambiental, mas ela passa a ser um problema jurídico constitucional do século XXI. Durante muito tempo, o direito ele vê a questão climática como algo periférico, algo vinculado a uma regulamentação, até muitas vezes municipal, aqui no Brasil. E, de forma clássica, isso vai evoluindo durante o século XX. No entanto, a realidade que se impôs no século XXI, de eventos extremos, crises hídricas e insegurança alimentar, além dos deslocamentos humanos, também vão revelar que o fenômeno estrutural está afetando diretamente os direitos fundamentais. Então, a pergunta central da pesquisa é: qual é o papel do direito constitucional e internacional na emergência climática? A pesquisa vai adotar uma metodologia jurídico-dogmática, a abordagem é comparada entre Brasil e Europa, sendo que na Europa foram escolhidos certos estados europeus centrais, como França e Alemanha, estados da Península Ibérica, como Espanha e Portugal. E no Brasil, especialmente, foi dada atenção às decisões do Supremo Tribunal Federal e aos tribunais europeus, além de uma revisão bibliográfica íntegra de literatura e qualificada. O método utilizado foi hermenêutico interpretativo e os objetivos que se pretendem nessa pesquisa foi justamente apresentar como a proteção climática vem sendo incorporada ao núcleo das obrigações estatais no constitucionalismo contemporâneo. Bom, a resposta, então, se consolida tanto para o Brasil como na Europa no plano internacional, apontando para processos de constitucionalização do clima, surgindo um conceito, como conceito no século XXI, impulsionado pela intensificação da crise climática, pelo crescimento da litigância climática e pela expansão do direito ambiental constitucional. Os principais autores que foram utilizados nessa pesquisa são Lois Katzer, um dos principais teóricos que desenvolvem a noção de clima, que deve ser tratado como objeto de proteção constitucional vinculado aos direitos fundamentais e deveres estatais à governança climática, Jacqueline Peel, que trabalha com a interface do direito climático e tribunais constitucionais, especialmente no contexto da litigância climática, e Harry Oxford, que contribui com a compreensão da governança climática multinível, muito aplicada aqui no Amazonas. E no Brasil, este movimento encontra-se num ponto de partida, que encontra como ponto de partida o artigo 225 da Constituição Federal. Isso significa que o Brasil reconhece o clima nesse artigo como um bem jurídico fundamentado, inserido no núcleo essencial dos direitos fundamentais vinculados à própria dignidade humana. Isso porque os julgamentos do Supremo Tribunal Federal passaram a interpretar esse dispositivo com uma perspectiva climática. O caso mais emblemático é o Leading Case, a DPF 708, tratou da paralisação do Fundo Climático. Nesse julgamento, o tribunal reconheceu a omissão estatal na execução das políticas climáticas e configurou, sim, violação constitucional. A decisão foi particularmente relevante por 3 razões. Primeiro, afirma que a política climática é judicialmente exigível. Segundo, limita a discricionariedade administrativa quanto aos direitos fundamentais em jogo. E terceiro, incorpora tratados internacionais como o Acordo de Paris como parâmetro de interpretação constitucional, o que avança muito para que a gente faça uma harmonização das leis do clima que justamente os estados já estão promulgando. Outro exemplo importante das ações relativas ao Código Florestal, também o Supremo reconheceu a existência do núcleo existencial da proteção ambiental, o que não pode ser reduzido. Ainda propôs um debate que não fosse explicitamente climático, mas com efeitos diretamente relacionados à mitigação climática. Então, deslocando o olhar do Brasil para a Europa, a gente vai encontrar um caminho bastante diferente, porque na Europa a litigância climática se desenvolve principalmente a partir dos direitos humanos e não a partir de questionamentos de leis
através do ADCP e da ADC. Nós verificamos que há um reconhecido mecanismo de insuficiência de políticas climáticas em ambos os lados, e que é claro que isso viola, na Europa, configuradamente, pelos seus julgamentos, os direitos humanos como a vida privada, integridade física e domicílio. A lógica central das obrigações positivas do Estado é que não basta causar dano, mas é necessário agir para prevenir, é o princípio da prevenção, e assim a omissão estatal passa a ser juridicamente sindicável. A Europa, esse movimento também incorpora uma dimensão intergeracional, de Hans Jones, e também tenta proteger os direitos no presente para garantir as condições mínimas de existência das gerações futuras, inclusive ações patrocinadas até por membros do Estado português. Esse elemento fundamental na transformação é chamada devida diligência climática, e a partir de uma análise comparada entre os países da Alemanha, França, Espanha, Portugal e Brasil, que vocês podem ver justamente no artigo, através de quadro sinóptico, observa-se que a diligência climática deixou de ser uma prática voluntária e passou a se tornar uma obrigação jurídica estruturada. Na Alemanha, predomina um modelo baseado em compliance e gestão preventiva de riscos. Na França, um modelo mais robusto de responsabilização direta, chamando dever de vigilância. Na Espanha, é dada uma ênfase mais à transparência e aos relatórios de riscos climáticos, principalmente em sede de licenciamento ambiental. Em Portugal, não fica claro, porque ainda se encontra em consolidação normativa. No Brasil, embora não possua efetivamente um item na lei geral, a gente vê que avança a jurisprudência e as propostas legislativas, até com PL, que já está tramitando no Congresso Nacional. Um ponto comum desses modelos, é claro, é sempre exigir cada vez mais que o Estado e as empresas demonstrem uma atuação conjugada e diligência, não só apenas no licenciamento da operação, como também nos licenciamentos e nas verificações de auditoria, e que isso seja contínuo e baseado em evidências científicas, para que não haja um impacto real. Aqui na Zona Franca de Manaus, a gente percebe que já está começando com a Lei Climática do Estado do Amazonas uma verificação de auditoria bienal, o que já mostra um interesse e diligência nesse sentido. Se vai ser eficaz, o futuro vai dizer, porque nós começamos agora. No plano internacional, o processo também é evidente, porque tanto o Acordo de Paris como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas foi inicialmente concebida com mecanismos cooperativos e vem adquirindo cada vez maior densidade normativa. Na contingência da União Europeia, o que se vê é cada vez mais uma harmonização direta realizada através das regulações internas. Não há como mensurar uma factibilidade que isso realmente seja efetivo, porque ainda estamos em trâmite. Mas os tribunais internacionais e nacionais estão dialogando entre si, criando aquilo que podemos chamar uma constitucionalização multinível do clima. E, diante desse cenário, é possível identificar importantes convergências, como o reconhecimento do clima como bem jurídico protegido, o controle judicial das omissões estatais, a integração do direito internacional na interpretação constitucional e a afirmação da justiça intergeracional. Mas existem tensões, e elas podem justamente trazer limites na atuação do Poder Judiciário, e ficam perguntas que não têm resposta. Até que ponto os tribunais podem intervir em políticas públicas sem estar naquele contexto de check and balance? Como equilibrar a proteção ambiental e o desenvolvimento econômico sem interferir no engrandecimento do PIB e no crescimento e progresso econômico de cada país? E, verdadeiramente, essas questões que revelam a litigância climática ocupa um espaço muito delicado na garantia de direitos e separação de poderes, que é justamente o próximo artigo referente a essa rede de pesquisa. Apesar das tensões, há uma conclusão que parece inevitável. O clima tornou-se uma categoria jurídica estruturante no estádio contemporâneo. Isso significa que a proteção climática não é mais uma opção política, mas uma exigência jurídica. O direito passa a determinar um papel central na contenção de riscos existenciais, ampliando a noção de responsabilidade estatal no tempo e no espaço.
Quero destacar uma ideia central. O constitucionalismo climático não substitui as políticas públicas, hein? Mas ele estabelece limites para a ação estatal quanto a direitos fundamentais que estão em jogo e nos protegem como povo. O futuro do direito no século XXI dependerá, em grande medida, da capacidade de transformar os compromissos climáticos em garantias jurídicas efetivas no campo do direito constitucional. Afirmo que o debate está em curso, afirmo que o paradigma está em construção e afirmo que o direito, inevitavelmente, está no centro dessa transformação, especialmente na sua disciplina constitucional e internacional. Por fim, acrescento, o clima ingressou o direito, não é? Agora, é o direito que precisa provar que é capaz de proteger a nossa vida e sociedade, mas de que forma? Implementando diretrizes que as COPs estabelecem e também as nossas cláusulas de desempenho, como essas 56 estabelecidas na última COP, e efetivando as políticas públicas combinadas em possível proteção do clima. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua exposição, professora. Nós passamos agora a palestra da professora Fabiane Bórnia e a professora Norma Regina, da Unesp, com o tema O Homem Observa a Paisagem e a Paisagem o Observa, uma abordagem fenomenológica do direito à paisagem a partir da arte em viso. Professora? Bom dia a todos. Bom dia, professora. Só vou pedir para a senhora, por gentileza, ligar a sua câmera e os expositores, quando eles forem a fazer as suas apresentações, por gentileza, e para colocar a câmera ativada, por favor. Estão me vendo? Não, professora, pelo menos para mim não está aparecendo. Agora. Professora, a senhora tem a palavra. Tá meio complicado aqui. Tá. Vocês conseguem ver a apresentação que eu compartilhei? A senhora compartilhou, mas saiu. Apareceu o slide, mas saiu. Tá, então vou compartilhar novamente. Só um minutinho, por favor. Bom, vou seguir então sem o slide mesmo, tá? Eu vou conversando com vocês. Este trabalho, ela envolve, né, um conceito de paisagem que é abordada por um filósofo francês que é o Jean-Marc Besse, né? Então eu vou falar para vocês qual é o conceito dele para a gente começar a construir aí a nossa apresentação. Então, para Besse, a paisagem deve ser entendida como o ponto de encontro entre as decisões humanas e o conjunto de condições materiais, ou seja, naturais, sociais, históricas, espaciais, dentre outras questões, em que ela emerge e tenta se reformular. O que não é a paisagem para Besse, né? Para Besse, não é um conjunto de elementos justapostos, não é somente natureza, homem, construções e tecnologias separadamente, né? Ela é uma conjunção, uma integração disso tudo. Ela não é também, para Besse, somente aquilo que é visto pelo homem. Ela também não, o humano não está diante da paisagem para Besse, ele está inserido nela, a gente é parte dessa paisagem. Qual que é o problema visto por Besse, né, nessa questão da paisagem, né? Que hoje a gente transformou essa paisagem em um objeto, ou seja, há a objetificação da paisagem, né? Ela é reduzida a um objeto técnico, econômico ou jurídico. E aí está a base da nossa pesquisa, né? Enquanto objeto jurídico da paisagem, né? Como é que a gente vai enxergar essa paisagem a partir desse objeto jurídico? A gente vai falar um pouquinho mais à frente.
Tem outra questão que ele aponta como problema, que é a desatenção, né? Ou seja, hoje a gente perdeu a capacidade de perceber, de escutar e também de experienciar essa paisagem, né? A gente, como olha essa paisagem como objeto, a gente não tem escutado o que a paisagem tem a nos dizer, tanto em termos de construções, em termos de história, em termos de guerras, em termos de poluição do meio ambiente, de tudo, de todas essas experiências que a paisagem vive e nós vivemos inseridos nela. E há também um outro problema que ele trata, que é a questão da desvinculação, a quebra de vínculo, né, entre a paisagem e o pertencimento a essa paisagem. Então, hoje, a gente tende a observar a paisagem de fora, né, uma visão do homem sobre a paisagem, quando na verdade a gente está inserido nesse contexto e a gente teria que visualizar esse vínculo, né, dessa paisagem. A aceleração, né, que são transformações muito rápidas, incompatíveis com o tempo próprio da paisagem, ou seja, tecnologia, a forma como a gente vem mudando a paisagem em termos de construções, de redução do meio ambiente, uma série de questões envolvidas. Ela não dá tempo para que a paisagem se adapte a essa correria que a gente tem feito, humana, que a gente tem implementado na paisagem, né? E a funcionalização, né? Que a paisagem, ela é vista hoje somente como uma utilidade produtiva, ou uma utilidade turística, ou uma utilidade imobiliária, ou quando a gente precisa de uma utilidade ambiental, né? Ela não é vista como um sujeito de direito. E como que a paisagem é juridicamente entendida hoje? Como um bem jurídico, né? E a gente sabe que as características de um bem jurídico, ele é um objeto tutelado, né, normativamente, ele tem a natureza instrumental, ele possui passividade jurídica e redutibilidade normativa, né? Ou seja, a gente trata como um bem jurídico a ser protegido e não como um sujeito de direito. Então, eu faço um questionamento para vocês, né? Esta paisagem realmente está protegida, né, no seu contexto de integração, de integrabilidade? Sob qual ponto de vista ela estaria protegida hoje, né? Provavelmente hoje sob o ponto de vista humano, né? Então a gente traz a reflexão essa questão. Na nossa pesquisa, a gente também vai abordar obras de arte, não sobre o ponto de vista da história da arte, mas como uma possibilidade de comparação da paisagem, a visão da paisagem e a visão do homem, né? Como círculos virtuosos de integração, de relacionamento, ou como círculos, eu falei, viciosos e virtuosos, né? Então a gente vai fazer essa abordagem em relação a essas obras de arte, né? As obras de arte que a gente vai utilizar são O Triunfo da Morte, né, de 1562, de Peter Bruegel. A gente vai descrever essa obra no artigo, já que não é possível utilizar imagens, então haverá uma descrição da obra. E a gente vai também abordar O Viajante sobre o Mar, de Névoa, né, de Caspar David Friedrich, né? Então, ambas serão desenvolvidas no artigo para a gente poder considerar essa questão do círculo vicioso de integração com a natureza, de relacionamento com a natureza, e o círculo virtuoso também. Então, para a gente prosseguir na pesquisa, a gente vai caracterizar o que é um sujeito de direito, né? A gente vai trabalhar essas questões. Para isso, a gente vai ter que definir qual a multidimensionalidade da paisagem, né? Nós temos hoje já muito claro a multidimensionalidade do homem, saúde, lazer, trabalho,
a questão social, religiosa, tudo isso compõe o ser humano, né? E na pesquisa a gente vai precisar definir essa multidimensionalidade da paisagem, né? Porque ainda é uma pesquisa que está em início, né? Então, a gente está desenvolvendo essa reflexão, essa conversa, então vamos definir essa multidimensionalidade da paisagem para especular quais são os possíveis direitos que ela tem para que ela possa vir a ser um sujeito de direito, ou seja, né, para que ela tenha titularidade jurídica própria, para que ela tenha capacidade de participação normativa, para que ela tenha reconhecimento jurídico instituidor e para que ela tenha irredutibilidade a objeto, que ela não seja redutível a objeto, né? Um pouco do que a professora falou antes na pesquisa dela, né, que a gente precisa entender o meio ambiente como reflexo, né, dessas questões ambientais que a gente não está tratando e nem reconhecendo, né? Então, assim também a paisagem, só que numa forma mais ampla, né? Porque o meio ambiente também está inserido na paisagem, né? Assim como o homem, assim como a história, assim como a cultura, tudo isso está inserido na paisagem. E qual seria a consequência jurídica de não se alterar a categoria da paisagem, né, de bem jurídico para sujeito de direito? Então, ora, se o direito pretende manter a fidelidade à realidade que o regula, né, não pode tratar como objeto aquilo que é condição de possibilidade do próprio sentido jurídico. A paisagem, então, enquanto pertencente ao mundo da vida, não pode ser somente protegida, ela precisa ser reconhecida, o que demanda a categoria de sujeito de direito. O artigo ainda está em construção, né? E esse debate é um debate novo. Nós tivemos já algum reconhecimento na Europa sobre a natureza como sujeito de direito. Essa também é uma questão que a gente vai trabalhar a partir dessa análise do reconhecimento da natureza como sujeito de direito, como a gente pode também efetivar, subir a categoria de sujeito de direito à paisagem. Já acabou meu tempo, Flávio? Temos 1 minuto, professora. Tá. Então, em síntese, é isso. A gente se entender dentro de uma paisagem, né, que nós pertencemos a essa paisagem, recuperar esse sentimento de pertencimento da paisagem e tratar a paisagem com um olhar mais amplo, né, no contexto de que nós somos parte dessa paisagem. Se a gente interfere na paisagem, assim como a paisagem interfere no comportamento humano, nós temos que partir do pressuposto que ela também tem direitos. E é nesse sentido que a pesquisa vai ser desenvolvida, no sentido de reconhecer esses direitos da paisagem e elevá-la à categoria de sujeito de direito. Muito obrigada, fico disponível para questões. Muito obrigada, professora, muito elogiada no chat, tá? A gente fica muito satisfeito em verificar exposições tão tocantes como a sua. E fica o convite para todos que estão apresentando, acredito que esse é o momento de reunião, quando puderem, por favor, venham a Belém compartilhar das nossas perspectivas. Teve uma colega que colocou no chat sobre a professora Iris, colocou a respeito da pesquisa dela no Sul, então essa interação é muito edificante. Obrigada, professora. Muito obrigada. Nós temos agora a apresentação do professor Cleuber Campos e Catarine Maia, com a palestra Relações Jurídicas Internacionais e o Paradigma do Crescimento Sustentável, uma análise da tensão entre o PIB e os limites planetários.
Os professores estão disponíveis. Professor, o senhor tem 10 minutos, fique à vontade, e muito obrigada pela participação. Obrigado, professora Flávia. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, né? Perfeito. Ok. Então, ah, eu e a professora Caterine Maia, a doutora professora Caterine Maia, aqui da Lusófona do Porto, desenvolvi um trabalho no meu doutoramento agora com ela aqui, de Direito Internacional, e surgiu esse tema que a gente encontrou e achei muito pertinente ao momento que nós estamos passando em nível mundial quanto a meio ambiente, né? E quando falamos de PIB, falamos de economia mundial, economia local, enfim. E todo o crescimento de um país, seja do município, seja do estado, ela depende da economia. Todo o crescimento volta-se em torno da economia. E aqui, o nosso trabalho, nós buscamos elencar alguns conflitos ou algumas problemáticas que surgem na questão do crescimento desenfreado sem a preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar e com as futuras gerações, que assim é previsto na nossa Constituição Federal do Brasil, no artigo 225, fala sobre isso, e aqui na Constituição de Portugal, no artigo 69, também aborda a mesma preocupação com o meio ambiente para nós e futuras gerações. Eu vi as professoras aqui exporem quanto à preocupação também sobre o meio ambiente, e isso não é uma preocupação, eu vejo que não é uma preocupação apenas minha. Eu venho de uma região daí do Brasil, do agronegócio, e às vezes por nós não conhecermos como funciona, e às vezes a gente acaba freando um pouco e tendo algumas barreiras quanto ao desenvolvimento, o PIB, e esse desenvolvimento sendo sustentável. Porém, esse artigo aqui que nós propomos passa pelo conceito de desenvolvimento sustentável, que é analisado como um princípio fundamental que atua na reinterpretação das relações jurídicas internacionais, especialmente no campo econômico. Essa pesquisa ela volta um pouco sobre investigar a natureza jurídica do desenvolvimento sustentável, seus elementos constitutivos e as suas aplicações práticas e nas instâncias da Corte Internacional da Justiça e Organização Mundial do Comércio. Ou seja, precisa-se cumprir alguns requisitos. Aí entramos em compliance e outros requisitos que nesse artigo específico eu não abordo ele, nós não abordamos ele, a questão do compliance, mas nos outros artigos que a gente vai lançar também tem a ver com essa questão da adequação ao crescimento sem acabar com aquilo que a própria natureza nos fornece para o crescimento sustentável. Então, quando falamos de desenvolvimento sustentável, falamos um pouco sobre isso. Então, o foco central desse estudo, que agora apresento, reside na tensão entre métrica tradicional do sucesso econômico e o produto interno bruto. E a necessidade premente de respeitar esses limites, ou o limite biofísico do planeta. Examina-se o conceito do decoupling, o desacoplamento, como uma estratégia jurídica para conciliar a expansão econômica e a preservação do meio ambiente. Ou seja, o decoupling vem para tentar equilibrar o crescimento e a diminuição do desgaste planetário, vamos dizer assim, certo? Que afeta o clima, assim como a professora falou agora há pouco atrás, na segunda palestra anterior à minha. Então, vamos examinar um pouco sobre esse conceito do desacoplamento, com uma estratégia jurídica para que possa ser mais equalizado, balanceado o desenvolvimento e a economia mundial. A investigação também dedica, em especial, atenção a esse conceito, que eu acabei de dizer, sobre o desacoplamento, e refere à possibilidade de desvincular o crescimento do produto interno bruto e aumentar a pressão, o aumento das pressões ambientais e do consumo dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. Este conceito é estruturado em duas vertentes: o desacoplamento relativo e o desacoplamento absoluto, em que o impacto ambiental diminui efetivamente enquanto a economia cresce. No estado de Mato Grosso, nós temos um investimento muito alto dentro do agronegócio. No Brasil, nós temos um investimento muito alto e um crescimento
exponencial na questão do agronegócio, porque existe muita pesquisa dentro desse campo para diminuir exatamente o impacto ambiental. Mas aqui eu não vou adentrar nessa pesquisa, a gente não adentra muito na questão do agro, mas trazemos algumas coisas para reflexão. Agora eu entro aqui em um aspecto importante, que são os elementos jurídicos que permeiam esse nosso trabalho a princípio. É óbvio que não dá para esclarecer totalmente aquilo que a gente vai explicar no artigo, mas vai estar disponível posteriormente aí para quem queira ler e compartilhar também com os colegas o nosso estudo aqui. É um estudo ainda inicial para mim, mas é uma área que eu vou buscar aprofundar mais para que eu possa chegar ao objetivo final dele. Sem esgotar todo o assunto, a gente fala sobre elementos jurídicos, sobre a solidariedade intergeracional, que diz o quê? A obrigação de preservar recursos naturais para gerações futuras impõe um dever de cautela e prevenção das decisões atuais. Ou seja, o que nós decidimos hoje, o que o jurídico e outros estudos decidirem hoje, a economia, por exemplo, vai refletir não só em nós agora, como nas gerações futuras. E outro detalhe jurídico que eu trago aqui também é o uso sustentável dos recursos. Ou seja, a necessidade de explorar recursos naturais de maneira que garanta sua renovação e disponibilidade a longo prazo. Limita a soberania estatal sobre recursos naturais. Ou seja, nós temos na nossa Constituição que prevê a soberania estatal. Quando falamos de países, quando falamos de território, nós falamos de soberania. Mas existe uma preocupação mundial quanto ao meio ambiente. Porque se eu destruo o meu país, vai afetar não só ao meu país, mas sim outros países circunvizinhos que fazem parte aí do nosso planeta Terra. Por isso a preocupação com o meio ambiente. Outra questão jurídica que eu trago é a questão da equidade intrageracional também. O uso igualitário dos recursos naturais entre estados e dentro das sociedades contemporâneas. Fundamenta a cooperação internacional e a justiça distributiva. É aqui que a gente entra no campo do estudo de direito internacional. A integração também de considerações, a existência ou a exigência de integrar considerações ambientais e sociais nos planos da política econômica, promover a transversalidade do desenvolvimento sustentável dentro da área do direito. Então, aqui eu entro agora falando um pouco mais sobre o desenvolvimento sustentável na jurisprudência internacional. Trago aqui também no nosso artigo que o direito econômico internacional tradicionalmente se fundamenta na premissa do crescimento econômico contínuo, medido primariamente pelo Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. Em nosso país hoje, Brasil, vou citar Brasil porque são os dados que eu tenho daí, eu estou fazendo um direito comparado, mas ainda não vou falar sobre essa comparação aqui. Mas eu vou trazer o PIB do último ano no Brasil, está em torno de 12,7 trilhões de reais. Ou seja, esse Produto Interno Bruto que é calculado é uma demonstração da economia do país, como ele está crescendo, como não está crescendo. Isso mede e abre portas para outros negócios internacionais. Por isso a preocupação do desacoplamento, que esse produto interno bruto, que revela o que o país está se passando, se está em crescimento ou não, para o âmbito internacional, em economia, isso é importantíssimo. Porque eu não vou fazer negócio com um país que está quebrando. Eu não vou fazer negócio com um país que está com problemas econômicos, mas vou fazer negócio com um país que está em ascensão, que tem sua economia estável, em que dá segurança para que eu faça negócio, tanto entre estados quanto em particulares. Aí entra as indústrias e as empresas. E a preocupação com esse desenvolvimento, que cresça o país, mas que também mantenha essa problemática ambiental, ou seja, não causando problemas ambientais, diminuindo as ações que acabam afligindo ou afetando o meio ambiente, mas mantendo o crescimento em contrapartida. Então, essa é uma das preocupações do direito econômico internacional. A busca por um crescimento do PIB ilimitado
entra em conflito direto com os limites ecológicos do planeta, gerando uma tensão paradigmática no cerne das relações jurídicas internacionais. Ou seja, essa persistência dessa primazia do PIB, do crescimento, sem se preocupar com o meio ambiente, traz essas preocupações ambientais. Hoje nós temos a Agenda 2030 da ONU, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essa ODS, ou seja, esses 7 objetivos que a ONU propõe, vários países que são signatários desses objetivos estão trabalhando para diminuir, certo, a emissão de gases no planeta. Então, todas essas normativas internacionais traz essa preocupação, por mais que seja uma norma soft law, não deixa de trazer uma preocupação, uma obrigação dos países que acabam participando dessa Agenda 2030. O Brasil também se propôs a participar. Então, essa inclusão de cláusula de sustentabilidade é uma das propostas do nosso artigo. Inclusão de cláusulas de sustentabilidade no âmbito aí do direito internacional, para que a gente possa ter, de forma mais efetiva e mais eficaz, as normas internacionais para que equilibre a questão do PIB, desenvolvimento, e também as questões ambientais. Falo um pouco aqui, rapidamente, porque eu sei que o tempo urge, sobre o Acordo de Paris, rapidamente, que é um dos principais, certo, instrumentos jurídicos internacionais que vincula o desenvolvimento econômico e a ação climática, ao exigir que os países transitem para a economia de baixo carbono. Isso aqui é algo que está muito frequente hoje nos países e em debate. Então, esse acordo impõe uma reestruturação econômica, que é a natureza, uma forma de buscar o crescimento sustentável, ou, em termos mais radicais, um pós-crescimento. Aqui eu encerro a minha fala para deixar vocês mais curiosos para ler o artigo depois. Tem muita coisa aqui sobre esse desacoplamento e algumas propostas de soluções para ajudar aqui no nosso estudo. Muito obrigada, professor. Obrigada pela sua exposição. Eu que agradeço. Nós convidamos agora o professor Carlos Felipe Lopes, da Universidade de Salamanca, para apresentar o artigo Dever de Diligência frente à Emergência Climática, Desafios para a Sustentabilidade Corporativa. O professor, ele se encontra na sala? Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir? Perfeitamente, professor. Oi. Tem a palavra, fique à vontade para a sua exposição. Bom, é um prazer aqui ouvir os meus colegas, a apresentação deles. A gente aprende, a gente se questiona, a gente reanalisa até a nossa própria pesquisa em vista de assuntos tão interessantes, né? Realmente me gera muita curiosidade. Eu vou querer ler os artigos dos meus colegas, sim, vou ficar muito feliz. Bem, meu nome é Carlos Felipe Lopes, sou doutorando aqui da Universidade de Salamanca. E eu estou nela, exatamente. E não é numa área isolada, então se houver ruídos, eu já peço desculpas, porque eu estou numa parte onde tem outras pessoas também. Bem, o meu artigo, que está em andamento agora, ele tem o tema de dever de diligência frente à emergência climática, desafios para a sustentabilidade corporativa. E eu contextualizei, né, o objeto dessa minha pesquisa para essa apresentação. Então, ao decorrer do artigo e na finalização dele, eu pretendo trazer mais exemplos, situações mais práticas. Mas, dando aqui continuidade à apresentação, a partir da década de 70, a ONU passou a direcionar sua atenção às questões ambientais, estabelecendo a relação entre danos climáticos e atividades humanas. Em 72, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, foi a primeira conferência mundial a fazer do meio ambiente uma questão global. Um dos resultados foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em dezembro de 83, a ONU estabeleceu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Até que em 87,
a Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento publicou o relatório de Brundtland, oficialmente chamado de Our Common Future, né? Foi uma médica, né, a doutora Brundtland, que não sei se eu estou aqui pronunciando de forma correta, mas ela vai coordenar esse relatório. E esse relatório, enfim, vai traduzir para a gente a noção de desenvolvimento sustentável, como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Em continuidade, a Conferência do Rio de Janeiro, em 92, culminou na criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que, em seu artigo 2º, define o objetivo em alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. Dessa conferência vai surgir a implementação futura da Conferência das Partes, as COPs, destacando futuramente o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Sem esquecer de Belém também. Bem, a ONU desenvolveu programas que orientam práticas ESG, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e o Pacto Global. Esse último instituído em 2000. Busca mobilizar empresas para a adoção de práticas responsáveis, alinhadas a princípios universais como direitos humanos e meio ambiente, exigindo divulgação periódica de resultados como forma de promover transparência e responsabilidade corporativa. Os princípios orientadores das Nações Unidas sobre empresas e direitos humanos, criados por John Ruggie em 2011, foram um marco de governança e responsabilidade, onde prevenir e reparar danos aos direitos humanos decorrentes das mudanças climáticas enquadrava-se tanto no dever estatal de proteger, quanto na responsabilidade empresarial de respeitar. As empresas passaram a ser compelidas a estabelecer metas climáticas integradas aos compromissos de governança, com monitoramento e divulgação de resultados. A crescente exigência de relatórios ESG reforçou a necessidade por transparência. Alcançando a esfera judicial, casos ajuizados na União Europeia em 2019, por exemplo, onde as ONGs propuseram uma ação contra a Royal Dutch Shell, alegando violação do dever de cuidado com base no direito neerlandês, dos direitos humanos e no Acordo de Paris, em razão da insuficiência na redução de emissões e da alegada desinformação sobre sustentabilidade nas suas operações, começa a chamar atenção, principalmente nessa década, entre 2010 e 2020. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, lançados em 2015, foram uma agenda no plano das políticas globais. Essa agenda trata, no Objetivo 13, especificamente da ação climática, prevendo metas de adaptação e integração de políticas de mitigação, financiamento climático e cumprimento de compromissos internacionais no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A evolução do direito ambiental internacional alcança novo patamar agora com a Diretiva 2024-1760, que instituiu obrigações vinculantes de sustentabilidade corporativa, diferentemente de instrumentos anteriores. A norma impõe deveres concretos de conduta, exigindo que empresas contribuam para a mitigação e adaptação climática. Bom, e dessa diretiva, que é o ponto que eu iria chegar, que eu contextualizei, trouxe os maiores pontos, né, da preocupação climática, o desenvolvimento sustentável, a regras de soft law e poucas de hard law. Agora a gente chega na diretiva. E ela traz no seu artigo 22 o dever de as empresas adotarem e aplicarem um plano de transição climática. Esse plano deve assegurar, através de esforços, que o modelo de negócios e a estratégia da empresa sejam compatíveis com a transição para uma economia sustentável e com a limitação do aquecimento global a 1,5 graus, em linha com o Acordo de Paris e as conclusões científicas mais recentes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O artigo 27 da diretiva estabelece que os Estados-membros devem
prever sanções pecuniárias. E o limite máximo dessas sanções deve ser de, no mínimo, 5% do volume de negócios líquido total a nível mundial da empresa no exercício financeiro anterior à decisão da sanção. A diretiva aduz que vítimas de países terceiros processem a empresa-mãe europeia em tribunais europeus, com regras de prescrição mais longas, mínimo de 5 anos, e possibilidade de ONGs representarem as vítimas. Então, eu dou por fim aqui a apresentação, devo estar passando do horário, peço desculpa pelo áudio, mas sim, esse foi meu objetivo dessa apresentação e trarei mais elementos práticos, como disse, para o artigo. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, professor Carlos, obrigada por apresentar sua pesquisa. Dando prosseguimento, nós chamamos o professor Sérgio Manuel da Costa Machado, com a palestra Responsabilidade das Empresas nas Cadeias Globais de Valor, entre o dever de diligência e a proteção do consumidor no direito da União Europeia. Professor, o senhor tem a palavra, muito obrigada, bom dia. Boa tarde. Aqui é boa tarde, estou em Portugal. Estão a ouvir bem? Boa tarde, verdade. Estão a ouvir bem, não estão? Pronto. Sim? Então, conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Eu vou partilhar, não sei se consigo partilhar a tela. Não sei se conseguem ver a tela. Sim? Sim, professor, estamos Está a vendo. partilhar? Pronto, ok. Tá. Pronto. Primeiro cumprimento a moderadora e todos os membros que fazem parte deste painel. Meu nome é Sérgio Machado, sou professor na Universidade de Lusíada, no Porto, em Portugal, e tenho-me dedicado nos últimos anos na área da minha investigação no direito de consumo. O direito de consumo é um pouco diferente aquilo que nós temos na União Europeia daquele que têm no Brasil. Não é tão protetor relativamente ao que têm no Brasil. O palestrante anterior já falou um pouco da diretiva que eu também vou falar, que é a diretiva 2024/1760, que é a diretiva do dever da diligência das empresas. Esta diretiva não está direcionada para a proteção dos consumidores diretamente, ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos nas cadeias globais, ou seja, as empresas que têm, por exemplo, a sua sede nos países, nos Estados-membros da União Europeia, vão ter que cumprir determinados requisitos no dever de diligência na produção dos seus produtos. Ou seja, esta diretiva basicamente prevê um modelo regulatório com impactos nos direitos humanos, mas também nos efeitos ambientais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas que têm a sua sede em Portugal ou em qualquer Estado-membro da União Europeia, muitas das vezes o que é que fazem? Fazem sobrecontratações noutros países em que, nomeadamente, não há uma proteção dos direitos humanos, nomeadamente em situação em que existe ainda trabalho de menores, em que, nomeadamente, não há as preocupações a nível ambiental que nós temos, por exemplo, na União Europeia. Para terem uma perspectiva do direito do consumo que nós temos na Europa, as questões do direito de consumo surgem, nomeadamente, a partir da década de 60 do século passado, em que houve uma preocupação de proteger o consumidor, nomeadamente na aquisição de bens. Isto é, um consumidor pretendia, por exemplo, adquirir um automóvel, adquirir um frigorífico, uma máquina de lavar a roupa,
tinha-se essas preocupações. Depois passámos a ter uma preocupação a partir da década de 80 do século passado, nomeadamente nas questões da prestação de serviços, nomeadamente no fornecimento de energia elétrica, de água, etc. Depois, a partir da década dos finais do século XX, inícios do século XXI, há uma preocupação da proteção do consumidor a nível da contratação à distância. E hoje, a partir de 2010, há uma preocupação com as questões ambientais. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, atualmente, as questões do direito de consumo visam muito as questões da sustentabilidade ambiental. Esta diretiva, não se, como eu referi já, não se direciona nomeadamente às questões do direito do consumidor, mas também o que é que acontece? Acontece que vai, de uma forma indireta, vai também ao encontro das preocupações e na proteção do consumidor. Portanto, o que é que acontece nesta diretiva? Nesta diretiva tenta-se o quê? Proteger, nomeadamente, as questões ambientais e as questões dos direitos humanos. Portanto, o que é que acontece? Acontece que nestas cadeias globais de valor, como eu já o referi, há aqui uma subcontratação de empresas com outras empresas que estão deslocadas fora, por exemplo, da União Europeia. Portanto, o que é que acontece? Acontece que vai haver uma redução de custos, não há a fiscalização como nós temos, por exemplo, na Europa, e há aqui uma maior desresponsabilização, nomeadamente nestas fiscalizações. Portanto, o que é que acontece aqui? Acontece que muitas das vezes, quais são os riscos que trazem para o consumidor? Há produtos que são inseguros, há produtos que não cumprem os requisitos ambientais, e aqui pode-se colocar a questão, nomeadamente, das falsas alegações ambientais, daquilo que é o greenwashing, ou seja, questões que, nomeadamente, o consumidor pode estar a julgar que está a comprar, a adquirir um produto que é amigo do ambiente, e esse produto não é amigo do ambiente e foi fabricado, foi produzido em condições que não que são lesivas do ambiente e também foram produzidos em situações muito desumanas. Portanto, o que é que acontece? Surge então esta diretiva para combater essas situações, a diretiva 2024/760, que visa o quê? Promover também a proteção dos direitos humanos, a proteção ambiental e responsabilizar, nomeadamente, as empresas por estas situações. Portanto, as empresas têm que ser responsáveis no sentido de responsabilizar nas condições em que esses produtos mesmos foram produzidos ou fabricados. Portanto, aqui o que é que passa a acontecer? Passa a acontecer que as empresas passam a ter deveres jurídicos de controle sobre toda a cadeia de valor, ou seja, na cadeia produtiva. Portanto, aqui visa-se o quê? Identificar os riscos humanos, de direitos humanos, ambientais, as condições laborais, portanto, tenta também haver aqui, avaliar essas condições dos produtos, como é que eles foram fabricados. Portanto, estes efeitos do dever de diligência há, nomeadamente aqui, o que é? O maior controle dos processos produtivos, uma maior transparência, nomeadamente de informações ao consumidor, no sentido de como é que esses produtos foram fabricados e como é que esses produtos se são verdadeiramente amigos do ambiente, e há aqui também uma perspectiva de combate às falsas alegações ambientais. Portanto, esta diretiva, assim de uma forma muito sintética, visa o que é? Que haja uma fiscalização, nomeadamente por parte de todos os Estados-membros a essas empresas, e a diretiva representa assim um avanço importante
também na proteção dos consumidores, no sentido de que o consumidor sabe, ou melhor, há aqui uma situação em que os consumidores ficam mais protegidos no sentido de saber os produtos que estão a comprar ou a adquirir. Portanto, assim de uma forma muito simples, é isto que esta diretiva tenta proteger também a nível do direito do consumo. Fica assim feita a minha apresentação de uma forma muito simples e sintética. Portanto, havendo alguma questão, ficam aqui com o meu e-mail. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Excelente exposição. Obrigada pela sua contribuição. Aguardamos muito em breve que o senhor possa nos visitar aqui em Belém. Dando prosseguimento às apresentações, nós convidamos a professora Mercila Pereira Gonçalves para apresentar sua pesquisa A Conciliação Notarial na Espanha, Perspectivas para o Notariado Português. A professora não está. A professora não está na sala? Não. Bom, sendo assim, o painel 2 do Direito Transnacional do Meio Ambiente, ele teve todas as apresentações, exceto pela última, da professora Mercila. Eu agradeço a todos os professores pelas suas contribuições, todos os palestrantes, e dando prosseguimento, dando início ao terceiro painel, Gestão de Políticas Públicas e Estado Fiscalizador, a professora Michele Mendes dará continuidade. Professores, muito obrigada pela contribuição de cada um de vocês. Nós ficamos à disposição para os próximos encontros. Obrigada, bom dia, bom trabalho.